Olá a todos, aqui estamos novamente com a nossa playlist Trebuchet da Tecnologia, que comenta as notícias da mídia, dando um toque tecnológico que os nossos seguidores bem gostam. E o nosso tema é bastante atual, é bastante atraente para os nossos seguidores, porque ele fala da física quântica e dos computadores quânticos com a tecnologia eletrônica atual. E a notícia vem lá dos Estados Unidos, anunciando que o computador quântico do Google criou cristais do tempo. O que é isso? Certo? Tem muito se falado na mídia a respeito desses tais cristais do tempo. Você que é da eletrônica conhece os cristais de quartzo. Um cristal de quartzo é uma estrutura atômica em que os átomos eles estão numa disposição muito bem ordenada, eles formam retículas. Né? Tem lá na descrição do vídeo um artigo que fala dos cristais de quartzo. Né? Então ele é uma estrutura espacial organizada. É uma estrutura espacial que mantém uma ordem ao longo do espaço. Mas existe agora uma possibilidade interessante que a física quântica nos mostra que é possível. Que você pode manter uma ordem de partículas, não no espaço, mas no tempo. Então você tem o quê? Um cristal, que a gente poderia chamar, mas um cristal do tempo. Né? Então o Google conseguiu fazer isso, né, através de experimentos quânticos, criando um cristal em que as suas partes, as suas partículas, elas oscilam mantendo uma ordem que varia no tempo. Então elas se organizam e desorganizam, organizam e se desorganizam, seguindo ciclos temporais. E elas fazem isso de uma forma extremamente constante e precisa. O que quer dizer isso? Vocês sabem que um cristal de quartzo pode gerar uma frequência quando estimulado, porque as partículas vão vibrar sempre na mesma frequência. Então são os elementos que nos circuitos eletrônicos determinam o chamado clock, o ritmo de funcionamento. Você tem um no seu celular, tem um no seu computador. Então isso significa que você pode usar um cristal para obter sinais de frequências precisas. Né? Vai ser possível, então, você tendo uma estrutura que mude ao longo do tempo, o tempo quântico, também ter, talvez futuramente, componentes quânticos que sejam capazes de gerar sinais de frequências fixas. Mas qual é a vantagem de tudo isso? Segundo os pesquisadores, a grande vantagem do cristal quântico, do cristal do tempo, em relação ao cristal comum do espaço, como chamados de cristais espaciais, né, é que você não precisa de excitação. O cristal de quartzo precisa ser excitado por um sinal elétrico para poder gerar o seu sinal de frequência fixa, responder com uma frequência fixa. E os cristais do tempo, os cristais quânticos, eles não precisam, eles são inerentemente oscilantes sem necessitar de energia. Veja que coisa fantástica, né? Eles não precisam ser excitados e não precisam receber alguma forma de energia. Né? É mais ou menos diferente, por exemplo, você também tem um diapasão. Quando você bate, a energia da batida é que vai fazer ele vibrar. Como essa energia é limitada, ele amortece as oscilações e para. Nesse caso, as oscilações não amortecem, elas são permanentes. Né? Os pesquisadores fizeram a sua descoberta utilizando uma rede de 20 qubits, né, bits quânticos, né, e ficaram, é lógico, surpreendidos, porque estamos aí diante de mais uma descoberta importante que nos leva a um novo componente. Logo, logo você não vai ter mais o cristalzinho de quartzo no seu aparelho eletrônico, mas sim o cristal de tempo, que vai ser um componente quântico. Né? Coisas que estão vindo aí. Quer saber mais? Vá lá na nossa notícia, na nossa descrição do vídeo, e tem a notícia original em inglês, se você domina. E é lógico que nós temos muito mais em nosso site. Deixem o seu like, inscrevam-se na nossa playlist e até mais.